Então, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui novamente nessa terceira edição do projeto de extensão Diálogos sobre Inclusão na Educação Profissional, Experiências e Perspectivas. E em nome da Pró-Reitoria de Ensino do IFSUL, do Departamento de Educação Inclusiva e do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, os nossos NAPNs, quero dar as boas-vindas a todas e todos que, de alguma forma, estão participando dessa live. Eu sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva, e vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, com cabelos vermelhos compridos, uso óculos, estou com uma blusa rosa e ao fundo da sala tem uma estante de vidro com objetos. Quero também dar as boas-vindas, em especial, à professora Renata Porsche-Scherer, do IFSUL. A professora Cristine está com problema de conexão, logo ela vai chegar ainda, né, a tempo da palestra dela, então aguardamos um pouco, tá? Que são as painelistas dessa noite. E ao colega José Antônio Figueiredo, do campus Passo Fundo, que está comigo mediando o debate dessa noite. Também dá boa noite às tradutoras e intérpretes Alexandra e Francine. Nosso reitor também está em Brasília e querendo estar presente, então, no momento que ele conseguir conexão, a gente consegue abrir o espaço para ele dar um acolhimento aqui a todos os presentes e às nossas palestrantes em especial. Então, de antemão, quero agradecer às professoras Renata e Cristine pela disponibilidade em estarem conosco nesse significativo momento de partilha. É uma satisfação, né, Renata, de ter conosco aqui nessa tarde. Então, né, este evento, ele também é alusivo ao Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência. E a data, ela chama atenção para um momento de reflexão sobre acessibilidade e oportunidades para a pessoa com deficiência. Essa data é no dia 26 de setembro, né? Que passa pela educação, pelo lazer, pela igualdade de direitos, e claro que também pelo direito ao trabalho. E esse é o tema central do nosso debate, a pessoa com deficiência e o direito ao trabalho. E nos próximos encontros, que acontecerão nos dias 5 e 6, então na sequência, né, das datas, nós estaremos promovendo esse espaço de narrativas de vida, de experiências que são tão singulares, né, e que nos permitem compreender o universo da pessoa com deficiência, as barreiras que lhe são impostas e que nos faz refletir o quanto precisamos evoluir ainda enquanto sociedade. Pois a inclusão, ela tem que acontecer em todos os lugares onde a pessoa com deficiência quer estar. Então, nesse sentido, o tema deste primeiro dia começa com um convite. Vamos falar sobre capacitismo? Vamos falar sobre esse tema recente que traz para o debate a discriminação e o preconceito social contra as pessoas com alguma deficiência? E depois, na sequência, nós teremos uma fala também sobre a pessoa com altas habilidades, superdotação, mitos e vulnerabilidades, no sentido de desmistificar a forma como também é percebida pela sociedade. É importante refletir que se, de um lado, se pensa que a pessoa com deficiência não teria capacidade para o trabalho, de outro lado, temos a pessoa com altas habilidades, que muitas vezes são compreendidas como gênios, né? E com isso precisam constantemente estar comprovando que são, né? Embora a sua habilidade possa ser em alguma área específica, não necessariamente, né, em todas as áreas, mas a falta de compreensão da sociedade nesse sentido acaba, né, oportunizando essas situações. Então, nesse sentido, né, as barreiras, elas estão postas para ambos, ainda que sejam de natureza diferente.
Então, hoje nós trazemos como proposta, né, uma fala de 30 minutos para a professora Renata e depois uma fala de 30 minutos para a professora Cristine Schroeder e depois nós vamos para 30 minutos de questionamentos. Né? No chat está sendo colocado o link ainda para inscrição, e logo mais já vai estar disponibilizado o chat para confirmação de frequência. Então, na sequência, agora eu chamo a nossa primeira palestrante da tarde, a professora Renata Scherer Porsche. A Renata ela é doutora e mestre em educação, especialista em educação especial, atua como professora de atendimento educacional especializado no IFSUL, no campus Sapucaia do Sul, e também atua como docente permanente no mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof-EPT. Possui experiência na educação básica, tendo atuado como professora em classes de educação infantil, anos iniciais e do ensino fundamental, e atendimento educacional especializado na rede municipal de Portão e de Novo Hamburgo. A professora Renata integra o grupo interinstitucional de pesquisa em docências, pedagogias e diferenças, e do CNPq, e o grupo de estudos e pesquisas em educação profissional e tecnológica também do CNPq. Então, Renata, seja bem-vinda. Tá? Passo a palavra para ti, é uma satisfação muito grande te receber e te escutar mais uma vez, né? Bom, que tenhamos, então, bom tempo de palestra e que seja um bom momento de aprendizagem. Fica à vontade. Muito obrigada, Rosane, uma boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria estar em atividades proporcionadas em conjunto com os diferentes coordenadores do NAPNE, do DPEI. Participei da organização do primeiro e do segundo diálogos como coordenadora do NAPNE em Camaquã. Sei do trabalho que demanda envolvimento para a organização e o quanto nós escolhemos com muito carinho as pessoas que vão estar dialogando conosco. Então, eu agradeço muito a Rosane, a todos os coordenadores e coordenadoras do NAPNE e parabenizo pela organização do evento. Agradeço as intérpretes que realizam um importante trabalho de acessibilidade, toda a equipe técnica que também permite que nós estejamos aqui no YouTube transmitindo e nos conectando com pessoas de tantas regiões diferentes. Agradeço também a professora Cristine, que estará conosco logo na sequência. É muito gratificante poder estar aqui dialogando e apresentando um pouco das questões que eu tenho estudado relacionado ao capacitismo e fazendo a sua interface com a produção ou com princípios para a construção de uma educação anticapacitista. Claro que o capacitismo ele extrapola as questões pedagógicas e ele tem uma dimensão em toda a vida da pessoa com deficiência, mas aqui eu vou fazer um destaque para as questões relacionadas mais em âmbito pedagógico, que são as quais as minhas pesquisas têm se debruçado. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, curtos na altura do ombro, visto uma camisa rosa, um rosa bem forte, um rosa pink, e no fundo tem uma parede de tijolos à vista. Estou na sala da minha casa. Também é possível ver os fones de ouvido brancos que eu utilizo aqui para fazer essa transmissão. Vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela e na sequência eu já inicio a apresentação. Vou colocar, estou acompanhando aqui no YouTube para ver se vai dar certinho, né, a apresentação. Depois eu já cronometro o tempo para ficar dentro do tempo que a organização me passou de 30 minutos. Então, vou tentar aqui compartilhar, já tinha feito um teste antes, e vou conferir aqui se no YouTube está bem certinho a apresentação. Esperar uns minutinhos, ver se vai dar certo aqui.
Já foi a apresentação, Rosane? Eu estou acompanhando aqui no YouTube, eu não vi ainda. Ela não está bem ampla ainda. Acho que tem que estender. Ela está bem pequenininha. Agora eu vi aqui no YouTube. Vamos ver se a gente consegue ajustar para que ela apareça maior. Não sei se sou eu que preciso fazer alguma coisa. Eu estou compartilhando a minha janela. Talvez não tenha que abrir. Vou tentar de novo. Interrompi o compartilhamento. Vou tentar de novo aqui. Compartilhar a tela. Janela. Compartilhei. Mas ele fica pequenininho, né? Não tem que ampliar aqui do lado. Eu tô com tela cheia aqui, ó. Coloquei tela cheia. Gente, nós sempre fazemos um teste antes de estar online, né? E tinha dado certinho. Deixa eu ver, tem uma orientação aqui. Pode arrastar um divisor que tem entre as câmeras e a apresentação. Vamos testar aqui, desculpa. A gente vai aprendendo também ao vivo. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Aumento aqui. Se a apresentação. Entre a câmera. Entre a câmera e a mãozinha tem uma tela que só o apresentador pode mexer embaixo. Eu tentei clicar e Deixa eu ver aqui. Agora sim, Renata. Agora tá isso, ao contrário, isso. Vou aumentar. Claro, eu quero cuidar para que a intérprete também não fique muito pequena, para que fique bem. Pode pôr no máximo, pode pôr a apresentação no máximo, sim. Coloquei aqui. E agora, como é que tá para vocês, Rosane? Tá ótimo aqui. Posso, então, iniciar? Estão vendo bem? No YouTube... Agora tem um delay, né, no YouTube, mas eu acho que agora tá ok. Então, peço desculpas pela demora aqui na parte técnica, para que a gente pudesse colocar a apresentação. Qualquer coisa, Rosane, se não ficar bem, tu vai me avisando, que agora eu só vejo a minha apresentação, tá? Eu não vejo mais vocês. Tá? Tu me fala por áudio. Então, o título provocativo para essa fala é justamente uma interrogação, né? Vamos dialogar, e por que é importante dialogar e conversarmos sobre capacitismo? Eu deixo o meu e-mail aqui na apresentação para que a gente possa também seguir esse diálogo em outros espaços. Para começar esse diálogo, eu quero ler um pequeno trechinho desse livro que tem a imagem na apresentação. É um livro intitulado E Fomos Ser Gauche na Vida. Ele foi escrito pela jornalista Lelei Teixeira, e como vocês podem observar na imagem da capa, a qual eu descrevo agora brevemente, nós temos a imagem de um banheiro, no qual nós temos um espelho, uma torneira, e nós vemos o topo da cabeça da Lelei. A Lelei é uma pessoa com nanismo, e a gente vê que o espelho, a gente só consegue ver ali uma parte da cabeça, já nos provocando a pensar quais são os espaços que as pessoas com deficiência têm na sociedade. Quais são os espaços que nós temos permitido e chamado essas pessoas a participar. Falar de capacitismo é dar espaço para as pessoas dialogarem e falarem da sua experiência. Como esse exemplo, nós teremos várias mesas com pessoas com deficiência. A representatividade, quando nós discutimos capacitismo, ela é muito importante. E para começar, eu quero ler então um pequeno trecho do livro da Lelei, no qual ela conta sobre o seu primeiro dia de aula. Então eu vou ler para vocês, estou com o meu livro aqui. A primeira vez em que eu ouvi alguém gritar, olha, uma Anazinha,
eu morava em Jaquirana. Estava na fila para entrar na escola, lá pelos 6 anos e pouco. Não tive dúvidas. Saí na fila, estava na fila, né? E eu saí da fila e corri chorando a caminho de casa. Tudo era muito perto. A tia Dalva também não teve dúvidas. Pegou na minha mão e me levou de volta, direto para a sala do diretor da escola, Aldo Lopes, sobrinho do nosso avô materno. Aldo, assim que soube do fato, foi mais um a não ter dúvidas. De mão dadas comigo, passou nas salas de aula e me apresentou com tranquilidade aos alunos, o que me deu muita segurança. Essa é a nova coleguinha de vocês. Respeitem, ajudem, sejam amigos. Um gesto, uma atitude fora do protocolo. Foi o que valeu. Foi dada a largada e eu jamais esqueci. Hoje, tal comportamento é chamado de inclusivo. Na época, imagino que ninguém tenha se dado conta do quanto de sensibilidade e discernimento havia na posição do diretor e do quanto a sua postura foi importante para a minha caminhada pessoal. Trago esse trecho porque eu entendo que ele traz muitos elementos relacionados ao nosso cotidiano na escola. E ali ela nos conta que o diretor, que a tia, não tiveram dúvidas e incentivaram que ela retornasse, deram o apoio e a segurança que ela precisava para frequentar o ambiente da escola. Então, eu imagino que muitas dúvidas podem ter se passado, sim, na cabeça da tia dela, do diretor, mas essas dúvidas não impediram que eles tomassem a atitude que eles entendiam ser mais correta para proporcionar a inclusão da Lelei no espaço escolar. Então, eu defendo que a inclusão, que uma educação anticapacitista, ela passa pelo nosso posicionamento diário de que sim, as nossas escolas são espaços que devem ser inclusivos e que devem ser para todos, como o Aldo fez com a Lelei, mostrando isso através das nossas atitudes. Os núcleos de apoio às pessoas com necessidades específicas atuam nesse sentido, evidenciando que os institutos federais são para todos e que as pessoas com deficiência serão aceitas, acolhidas e incluídas nos nossos espaços escolares. Pensar e conversar sobre capacitismo é partir desse pressuposto de que os nossos espaços escolares, as nossas escolas públicas, os nossos institutos federais são espaços que todos e todas serão acolhidos e incluídos na sua diferença. Para começar o diálogo após essa reflexão, eu quero trazer aqui o conceito de capacitismo e depois eu vou ir buscando discutir como ele tem se manifestado em diferentes momentos da história da nossa sociedade. Porque a forma como nós percebemos e explicamos a nossa relação com as pessoas com deficiência vai estar diretamente relacionada à forma como nós vamos proporcionar ou não espaços de inclusão e assim ter atitudes capacitistas ou não. Então, de forma bastante abrangente, o conceito de capacitismo ele pode ser compreendido como a discriminação de pessoas com deficiência na sociedade. E essa discriminação pode se manifestar de diferentes formas. Eu chamo a atenção para o título desse slide, que a compreensão que eu assumo sobre capacitismo, a partir de diferentes autores que eu tenho me debruçado para estudar esse conceito, é que ele é estrutural na nossa sociedade, ou seja, ele estrutura as nossas relações com as pessoas com deficiência. O termo capacitismo, ele é uma tradução de uma expressão em inglês, ableism, que tem registros de utilização em países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. Quem propôs essa tradução, a tradução de ableism para capacitismo, foi uma antropóloga surda, que trabalha como pesquisadora, como antropóloga no Instituto Anis de Bioética, a pesquisadora Anaí Guedes de Mello.
Recomendo os trabalhos da professora Anaí para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. E ele foi registrado pela primeira vez nos anais da segunda Conferência de Políticas Públicas para LGBTs, ocorrida no ano de 2011. Então, aqui a gente tem dois destaques importantes. O primeiro é que é uma discussão bastante recente aqui no contexto brasileiro. Em 2011, nós temos o primeiro registro dessa expressão, e a segunda, que é a interseccionalidade. Quando a gente vai discutir capacitismo, a gente precisa ter esse olhar da interseccionalidade para compreender e para discutir a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Tenho certeza que essa questão vai ser abordada pelos diferentes painelistas ao longo desse evento. É a partir da interseccionalidade, desse olhar que é abrangente, que nós vamos poder compreender melhor o capacitismo e poder promover práticas mais inclusivas para as pessoas com deficiência. Trazendo os estudos da professora Anaí, é importante que a gente entenda que essa expressão capacitismo, ela vai nos remeter à ideia de um corpo, de um comportamento que é padrão, que é considerado normal pela nossa sociedade, e a partir dessa consideração do que é normal, em consequência dessa construção social, e aqui é importante, essa normalização, ela é uma construção social, eu vou então subestimar as capacidades e aptidões das pessoas em decorrência da sua deficiência. É com base nesse padrão de normalidade que ocorre essa subestimação e ocorre, então, a discriminação que nós vamos nomear como capacitismo. Como eu falava para vocês, é importante que, para que possamos compreender o capacitismo, ele vai se originar da nossa relação com as pessoas com deficiência. Então, ele está diretamente relacionado com as formas como nós explicamos a deficiência na nossa sociedade. Não tenho aqui a intenção de fazer uma retrospectiva histórica muito grande, mas é importante que a gente entenda que nós temos hoje na nossa sociedade diferentes modelos explicativos, a gente poderia falar em modelos epistemológicos, para explicar a deficiência, e é com base nesses modelos, esses modelos que vão orientar a nossa prática na escola com o nosso aluno com deficiência. Então, um primeiro modelo que prevaleceu durante muito tempo para explicar a deficiência foi um modelo metafísico. Nós nos baseamos durante muito tempo em explicações místicas para explicar o fenômeno da deficiência, para explicar porque algumas pessoas nasciam diferente. Então, nós explicávamos a partir das explicações que nós tínhamos na nossa sociedade. Alguma das questões que a gente precisa atentar é que essas explicações, muitas vezes ligadas à fé, à religião das pessoas, elas fazem uma ligação que é negativa com a deficiência. Então, por exemplo, eu vou explicar que essa pessoa tem uma história ou tem uma relação com o pecado. E aí eu ligo, essa explicação, ela está ligada, a pessoa nasceu com essa deficiência e eu tenho uma explicação negativa. Eu ligo a deficiência a algo ruim. Quando eu tenho esse modelo explicativo, as práticas da sociedade relacionadas às pessoas com deficiência, se eu ligava a algo ruim, eram de eliminação. Então, sim, muitas pessoas com deficiência foram eliminadas. E também eu tenho a segregação. Então, elas eram isoladas da sociedade. A forma mais extrema de capacitismo é a eliminação da pessoa com deficiência, porque eu não entendo dentro do meu discurso que essa pessoa pode conviver na mesma sociedade. E a gente entende que esse discurso não é mais o discurso prioritário em termos de explicação da pessoa com deficiência, mas eu vou trazer alguns dados aqui para a gente compreender que sim, esse ainda é um risco que cerca e que a gente precisa estar atento. Um segundo modelo explicativo é um modelo
baseado em saberes médicos, em saberes clínicos. E, mais uma vez, nós vamos ter uma relação que olha para a deficiência como algo ruim, algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser apagado. Então, dentro do modelo explicativo clínico, as principais práticas voltadas às pessoas com deficiência vão ser práticas de correção, práticas de normalização. Então, eu olho para aquela deficiência como algo que precisa ser corrigido, que precisa ser apagado. Vamos pensar aqui no exemplo das pessoas surdas, que durante muito tempo foram proibidas de utilizar a língua de sinais e precisavam oralizar. Então, a gente tem um padrão normal de como deveria ser a comunicação e eu quero que todos se comuniquem dessa forma. Eu vou ter as práticas ouvintistas e elas estão dentro desse modelo explicativo no qual eu quero apagar essa deficiência. Mais recentemente, relacionadas a práticas de inclusão, a gente vai ter o modelo social da deficiência, que ele é um modelo que surge especialmente dos debates e aqui é importante, vejam que eu vou tentar trazer esse recorte da interseccionalidade. Ele é um debate que vem muito forte a partir de homens brancos com lesão medular, então homens brancos com deficiência física, que vão começar a chamar a atenção da sociedade de que a experiência da deficiência era vivida de formas diferentes, dependendo das condições de acessibilidade que um local tinha e que um local não tinha. Então, eles deslocam o foco da pessoa com deficiência para olhar para as condições de acessibilidade. Um estudante surdo que utiliza Libras e que tem uma sala de aula com intérpretes que trabalham em boas condições, que tem uma dupla de intérpretes, que os professores enviam o material com antecedência, ele vive o seu processo inclusivo de uma forma muito diferente de um estudante que não sabe se vai ter intérprete naquele dia, que toda vez troca um intérprete, que os professores não enviam o material com antecedência. Então, vejam que a deficiência é a mesma, mas a experiência de viver aquela deficiência, ela modifica. E não por questões relacionadas à deficiência, mas por questões relacionadas ao social. Então, eles vão nos chamar a atenção, esse grupo que começa a discutir o modelo social, para olharmos para as condições de acessibilidade. E aqui a gente vai ter, então, práticas de inclusão, práticas que vão olhar para as condições de acessibilidade dos espaços, seja da escola, seja da sociedade. E, mais recentemente, tem alguns teóricos que não aceitam essa divisão que eu estou apresentando para vocês. Alguns entendem que o modelo social, ele engloba as discussões do modelo biopsicossocial. E outros vão dizer que são diferentes, porque o modelo biopsicossocial, ao olhar para as questões biológicas, psicológicas e sociais, ele faz um olhar para o indivíduo e suas necessidades. Então, sim, eu preciso desenvolver o indivíduo na sua máxima potencialidade e também para as condições de acessibilidade, para as concepções pedagógicas que seriam do âmbito social. Mas nos dois modelos explicativos, seja o social, seja o biopsicossocial, eu tenho práticas de inclusão e eu tenho um olhar e uma responsabilização que não mais está apenas no indivíduo, mas sim está na sociedade. Quando eu chamava a atenção de vocês de que o capacitismo, na sua forma mais extrema, ele vai ter práticas de eliminação e que nós precisamos estar atentos a essa questão, a gente pode lembrar que muitas pessoas com deficiência, muitas pessoas com autismo foram eliminadas em campos nazistas. Então, o regime nazista, com suas práticas higienistas e capacitistas, produziu a eliminação de muitas pessoas com deficiência. E a gente pode pensar que a nossa sociedade hoje tem uma relação diferente,
Sim, mas a gente ainda vai encontrar indícios e recorrências relacionadas a formas muito cruéis de se relacionar com as pessoas com deficiência. Trago aqui 2 reportagens que são do blog Viver Sem Limites, que para quem não conhece, eu recomendo que conheça, que siga. O blog Viver Sem Limites, ele é de um jornalista, ele é um homem com deficiência, o Luiz Alexandre Souza Ventura, e ele traz e nos indica essas pautas. Então, trago aqui a matéria relacionada a uma experiência que vivemos como sociedade há pouco tempo relacionada ao coronavírus e as investigações de que respiradores foram negados a pessoas com deficiência. Outra reportagem do Luiz Alexandre de Souza Ventura fala da situação das pessoas com deficiência na Ucrânia e falando da dificuldade que essas pessoas têm vivenciado hoje. Eles têm um cálculo de que 2,7 milhões de habitantes com deficiência nessa região. Então, a gente precisa estar atento, porque essas questões, elas seguem hoje atuais quando a gente fala das pessoas com deficiência. E agora trago também um registro do Atlas da Violência de 2019, no qual foi mapeado que a cada hora uma pessoa com deficiência é vítima de violência no Brasil. Então, quando falamos de capacitismo, falamos do direito dessas pessoas de conviverem na sociedade, nos diferentes espaços, com práticas de inclusão, e falamos do direito à vida, falamos do direito à convivência, à não exclusão, falamos do direito à não violência. O capacitismo, na sua forma mais extrema, ele produz violência e produz eliminação ainda nos dias de hoje. Seguindo essa discussão, eu sempre gosto de provocar as pessoas a pesquisarem lá no seu Twitter, não sei quem tem Twitter, mas mesmo quem não tem Twitter, pode pesquisar lá no Google, tem uma hashtag que é capacitismo quando. Então, eu sempre peço que as pessoas pesquisem quando eu estou dialogando sobre esse tema e tragam agora no formato virtual, e hoje com pouco tempo a gente não vai conseguir fazer essa interação, mas façam essa pesquisa quando terminar essa atividade, olhem no celular de vocês, porque esse foi uma hashtag lançada pelas pessoas com deficiência para elas nos contarem quais situações são situações de capacitismo. E aqui, já estou em 20 minutos da minha fala, então já indo para os últimos 10 minutos da minha fala, eu quero chamar a atenção para 2 práticas que eu tenho mapeado nas minhas pesquisas, dentro do que eu tenho trabalhado como uma categoria, que é o capacitismo pedagógico. Então, 2 práticas que a gente vivencia e percebe na escola. Uma prática que é a prática da invisibilidade. Eu não vejo essa pessoa com deficiência. Então, temos aqui um Twitter que ele relata a seguinte situação. É capacitismo quando o garçom pergunta se dá para colocar ele lá ao apontar para alguma mesa, se referindo ao meu marido, que é cadeirante. Então, ele relata que a pessoa que estava ali para orientar pergunta se eu posso colocar ele lá. Então, eu não me dirijo à pessoa com deficiência, eu não vejo ela e eu não dialogo com ela para perguntar quais são as condições de acessibilidade, qual é o melhor lugar que ele pode ocupar. E aqui a gente está falando de um restaurante, mas quando a gente está falando da nossa escola, é importante que a gente pergunte e dialogue com a pessoa com deficiência. Qual é o melhor lugar para que tu sente na sala de aula? Quais são as condições de acessibilidade que tu precisa para poder estar incluído no nosso espaço? Então, é lugar de fala e é perceber. Então, quando eu não me dirijo e não dialogo com a pessoa com deficiência, eu estou operando um capacitismo dentro dessa categoria de invisibilidade. E é importante que nós possamos estar atentos, porque a gente faz muito isso no nosso cotidiano da escola, nesse tempo que é acelerado, nesse tempo que é corrido.
Eu preciso escutar a pessoa com deficiência para que ela possa dialogar e apontar as necessidades relacionadas à acessibilidade. E uma segunda categoria que eu quero apontar, que também é muito importante que nós possamos estar atentos, principalmente nós que trabalhamos no ensino médio, com adolescentes, com adultos, que é a categoria da infantilização. E aqui a gente tem o Twitter do Gabriel Mateus, que é uma pessoa com deficiência, e ele diz: é capacitismo quando o profissional de saúde trata a pessoa com deficiência com voz de criança. Então, a infantilização das práticas pedagógicas, da forma de se dirigir à pessoa com deficiência, é uma forma de capacitismo que se manifesta muito em nossas práticas pedagógicas, seja na seleção de materiais que nós utilizamos para trabalhar com as pessoas, seja na forma como a gente se dirige a essas pessoas. E nós precisamos estar atentos, e aqui, então, dentro do meu tempo, eu quis trazer essas duas categorias, da invisibilização e da infantilização, para a gente pensar em termos do capacitismo nas nossas relações pedagógicas. Assim, eu convido que a gente possa, a partir do modelo social e do modelo biopsicossocial, a construir novas perspectivas para olhar e para nos relacionar com as pessoas com deficiência. Então, nós precisamos romper esse modelo clínico no qual a pessoa com deficiência tinha um papel passivo na relação, seja de tratamento, seja pedagógica. Ela era uma pessoa que a explicação da deficiência era a partir da ideia da tragédia, de um infortúnio, ou seja, ligava a questão da deficiência a algo ruim. Eu focava na lesão, né, no impairment, que é a expressão em inglês, e as práticas eram baseadas na normalização e na correção desses corpos. A ideia do modelo social é justamente perguntar e compreender a deficiência como uma experiência que é vivenciada de formas diferentes a partir das condições de acessibilidade que nós oferecemos para as pessoas. Então, eu desconecto, eu não olho especificamente para a lesão, mas eu olho para a deficiência e eu me pergunto e busco compreender como aquela deficiência impacta a performance dos indivíduos na sociedade. Trago aqui essas duas imagens que nos ajudam a compreender as diferentes formas como a pessoa com deficiência vive a experiência da deficiência. Tenho aqui uma imagem de um homem com deficiência física que utiliza a cadeira de rodas na frente de uma escada. Ele está vivendo a deficiência dele nesse momento como um impedimento que permite ele de acessar um espaço. E na foto ao lado, nós temos uma mulher com deficiência física, que utiliza a cadeira de rodas e que tem todo um recurso de acessibilidade para que ela possa acessar o mar. Então, ela vive a deficiência dela sem ter um impacto para que ela possa acessar o espaço que ela deseja acessar, vivenciar a experiência que ela deseja vivenciar. Pedagogicamente, o convite a pensar as questões relacionadas ao capacitismo pedagógico é: na minha prática de sala de aula, eu estou permitindo o acesso do estudante a esse conhecimento? Eu estou sendo rampa ou eu estou sendo escada? E isso nas diferentes deficiências. Na deficiência intelectual, eu estou construindo estratégias para que esse estudante possa acessar esse conhecimento. Quando a gente tira o foco da lesão e passa o foco para a experiência, a gente também se responsabiliza como escola e como professores. O modelo biopsicossocial, e eu já estou me encaminhando para o final da minha fala, como eu convidava vocês a pensar, e ressaltando mais uma vez que não é um consenso na literatura pedagógica essa divisão, mas vários autores que eu tenho dialogado trabalham com essa perspectiva. Ele foca no desenvolvimento do sujeito, que vai investir em práticas de mediação pedagógica, na oferta de atendimento educacional especializado, na construção de planos de ensino individualizados,
para que esse sujeito possa se desenvolver, e também investir em tornar os espaços mais acessíveis e inclusivos. Então, eu preciso investir em acessibilidade, em tecnologia assistiva, em recursos humanos para acompanhamento desses estudantes e apoio e orientação para as famílias. Eu preciso focar nesse duplo movimento, que é investir no desenvolvimento do sujeito e em tornar os espaços mais acessíveis e inclusivos. É esse o convite que o modelo biopsicossocial faz para as nossas práticas dentro das nossas escolas. Convite não, é legislação. Hoje, a nossa Lei Brasileira de Inclusão trabalha com esse modelo e nos convoca como instituições públicas a oferecer tanto estratégias para o desenvolvimento do sujeito, como para tornar os nossos espaços acessíveis e inclusivos. Para finalizar, trago 3 princípios, 3 questões que eu entendo que são importantes como perspectivas para podermos caminhar no sentido de uma educação anticapacitista. O primeiro deles, e esse slide, eu poderia ter trazido só esse slide para a gente dialogar a meia hora que a gente tinha hoje, é a importância da representatividade das pessoas com deficiência. Nesse slide eu tenho várias imagens, mas eu trago aqui livros escritos por pessoas com deficiência. Destaco aqui o livro escrito pelo Tito. O Tito é um escritor de poemas indiano, uma pessoa com autismo N3, e ele escreve poemas que nos ajudam a refletir muito sobre a relação das pessoas com autismo na sociedade. Temos o livro do Nicolas Brito Salles, que é um menino com autismo brasileiro, que é fotógrafo, que escreveu esse livro de memórias e que faz um monte de atividades, e o livro nos convoca a pensar tudo o que eu posso ser. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é Humor Azul, O Lado Engraçado do Autismo, que é um livro de quadrinhos escrito pelo Rodrigo Tramonte, que também é uma pessoa com autismo brasileiro. É um livro genial, é muito gostoso de ler, recomendo. Trouxe também como dica o livro Maternidade e Deficiência Visual, da Mariana Baierle, entre alguns dos livros que eu leio de pessoas com deficiência. Trago o trabalho do cineasta Daniel, no filme Meu Nome é Daniel, as palestras da professora Isabel Maior, entre tantos outros que eu poderia destacar. Mas aqui a importância da representatividade das pessoas com deficiência, seja na produção cultural, seja na produção acadêmica, para que a gente possa garantir essa representatividade. O segundo aspecto é ampliar a nossa compreensão de acessibilidade. Nós não podemos estar restritos à dimensão da acessibilidade apenas na dimensão de estrutura física. Lembro aqui do Romeu Sasaki, que nos deixou recentemente, uma perda incalculável para o campo da educação especial, e ele é um dos pesquisadores que nos provoca a pensar que quando falamos em acessibilidade, temos sim dimensões arquitetônicas, mas temos dimensões comunicacionais, atitudinais, metodológicas, entre tantas outras. Assim, a gente precisa considerar as especificidades do estudante no planejamento das ações pedagógicas para a superação das barreiras, e precisamos envolver a comunidade na busca por soluções. Às vezes, as soluções são muito simples e é no diálogo com a pessoa com deficiência e com a comunidade que a gente vai proporcionar. E isso precisa passar por um olhar que amplia a nossa compreensão de acessibilidade. Então, o desafio é que nós possamos assumir coletivamente o paradigma da inclusão em nossas ações. Terceiro e último princípio que eu trago para elencar aqui é a necessidade da construção de percursos formativos diferenciados. Quando trabalhamos com pessoas, não apenas com pessoas com deficiência, a gente precisa pensar em percursos que considerem as diferenças das pessoas. Isso implica combater a rigidez curricular, investir na integração do trabalho pedagógico. Trabalhamos numa perspectiva integrada dentro da nossa instituição e precisamos investir nela. Ela já está, temos evidências da pesquisa acadêmica que a integração auxilia no processo de inclusão. Precisamos operacionalizar redes de atendimento a partir desse olhar interdisciplinar
E, claro, sempre discutir com a sociedade, envolvendo, sobretudo, as entidades e as pessoas com deficiência, para que a gente possa pensar possibilidades de certificação desse percurso formativo. Esse é um desafio que está colocado para as nossas instituições e que a gente vai precisar responder de uma forma anticapacitista. Finalizo, passei 2 minutos do meu tempo, já peço desculpa e agradeço, e sei que depois a gente vai retornar para poder discutir um pouco mais, mas agora temos muito a aprender com a nossa colega Cristine. Obrigada, Rosane, desculpa, mas acho que fui bem comportada com o tempo. Peço desculpa também às intérpretes se eu acelerei um pouquinho ali na fala no final. Renata, é sempre um prazer te escutar, tá tudo tranquilo dentro do tempo, não te preocupa. Eu acho que eu acredito muito na. Primeiro, eu queria te agradecer pela tua fala, né? Pelas reflexões que tu nos proporcionou neste momento. A gente vê aí o quanto a gente tem que evoluir ainda enquanto sociedade, né? E o quanto temos que desconstruir ainda, né, em relação às pessoas com deficiência, em relação às pessoas, porque tu colocas ali muito, por exemplo, neste último momento, essa flexibilização, essa menor rigidez numa matriz curricular, esses tempos que podem ser relativizados, quando a gente fala, né, não só da pessoa com deficiência, mas com todas as pessoas que não aprendem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Né? Isso falando na questão educacional, naquele momento em que nós estamos promovendo que a pessoa possa ir para o mundo do trabalho. Né? Então, cabe a nós, enquanto educação, repensar isso, né, de uma forma bem aprofundada, né, quando a gente está trabalhando isso, né, num percurso formativo de um estudante. Né? Então, eu acho que eu te agradeço, né? Eu acho que a Cristine Schroeder já está conosco. Se ela estiver, ela pode abrir a câmera. Oi, Cristine, tudo bem? Oi, tudo? Então, um prazer te receber aqui. Queria agradecer muito a tua presença, né? Dizer que a disponibilidade de vocês foi bem importante para a temática que nós queríamos muito trabalhar nessa terceira edição do Diálogos, né, sobre inclusão. E a Renata terminou a palestra dela, ela vai voltar agora num segundo momento, né? Eu chamo o José, o nosso colega do campus Passo Fundo, que vai permanecer contigo, né, fazendo a mediação. Né? Então, o José é nosso professor, né, em Passo Fundo, no campus Passo Fundo, na área da computação, atualmente é coordenador do NAPNE do campus e faz parte da diretoria de Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação. Então, novamente, muito obrigado, Cristine, e passo a palavra para o José te apresentar. E fico por aqui, estou aqui nos bastidores, tá bem? Obrigada. Obrigada, Rosane, eu que agradeço. Obrigado, Rosane. Então, de forma bem objetiva, né, vamos apresentar a professora Cristine da Silva Schroeder, que traz para nós hoje à noite uma fala sobre altas habilidades, barra superdotação, mitos e vulnerabilidades. A professora Cristina é uma pessoa com altas habilidades, superdotação. Ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel, mestre e doutora em administração. É pesquisadora há 19 anos em gestão pública, tecnologias de comunicação e informação e RH. A professora Cristine, ela é autora do livro A Diversidade Invisível, as pessoas AH/CD, altos habilidosos e superdotados, e a vida profissional. É um livro publicado pela Amazon em 2020 e é um livro que fala sobre o tema superdotação no mundo do trabalho. Tá?
Então, de antemão, eu agradeço a disponibilidade da Cristine, eu sei que tem uma carga horária complicada, né, difícil de fazer esses ajustes, e agradeço muito a tua participação, e é isso. Obrigada, José. Novamente, boa tarde a todos e a todas, ou bom dia, boa noite, caso recuperem essa gravação em um outro momento. Eu vou de imediato compartilhar minha tela com a minha apresentação. Só um instante. Certo. Eu pretendo, então, fazer uma fala bastante breve com alguns conceitos bem introdutórios, trazidos tanto pela minha vivência como pessoa superdotada, como pesquisadora, quanto pesquisadora na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. Então, ainda em consonância com a fala da professora Renata, falando... Cristine, só desculpa interromper, mas a tua tela está muito pequena, tu precisa aumentar o tamanho dela. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá. Ela está minúscula. Uhum. Acho que a gente consegue, eu estou vendo que está a legenda nativa, né? Então, acho que eu não vou precisar usar minha legenda aqui. Tá acho bem. que daí a gente consegue. Aí eu posso tirar, é que eu tinha trazido uma legenda, um software de legenda, e ele estava dividindo o espaço da tela. Então, agora eu coloco na exibição de tela cheia. Melhorou agora? Assim, ó, logo acima da apresentação tem uma barrinha que tu precisa arrastar para cima para aumentar o tamanho dela. É que eu acho que tá com um delay. Vamos ver se agora deu certo. Tu tem que arrastar a barrinha para aumentar. Uma barrinha. Tá vendo? Ele não aceitou o modo de tela cheia aqui, tá? Não é o tela cheia que interfere. Nessa plataforma tem essa barrinha logo abaixo das duas câmeras, das duas imagens, da tua e da intérprete. Ah, aqui, né? Isso. Tá, só um momentinho, então. Vai ajustar o tamanho dela aí. Compreendi. Barrinha do lado das câmeras. Agora nós estamos vendo a tua tela. Isso. Estão vendo direitinho? A tua tela toda. Uhum. Certo. Então tá. Agora tu põe teus slides aí. Vamos lá, então. Tá bem visível agora? Visualizando. Deixa eu só... não tá dando certo a questão da legenda aqui, que antes aparecia na fala da professora Renata. Eu queria ver se eu habilitava também. No YouTube Vamos tá ver aparecendo. se eu consigo. Tá aparecendo? Ah, então tá certo. Agora deu. Então já vou começar a minha fala, né? O meu tema é altas habilidades, superdotação, mitos e vulnerabilidades. Então eu falo a partir de uma perspectiva de uma pessoa com altas habilidades e superdotação, mas também como uma pesquisadora na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. A minha formação propriamente ela não é na área da saúde, nem na área da educação, é toda na área de administração. Porém, a gente faz um trabalho interdisciplinar tentando estudar todas essas questões. Bom, antes de mais nada, eu faço então a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos loiros num tom mais escuro, cabelo um pouco abaixo do ombro. Estou usando um óculos de grau com armação na cor branca. Estou usando uma blusa preta e um blazer, um casaco na cor rosa escuro. Estou na biblioteca da minha residência, então ao fundo quem consegue me ver vai ver uma estante cheia de livros aqui dessa nossa biblioteca. Então esta sou eu. Sobre altas habilidades e superdotação, a partir do convite do IFSUL, a grande provocação, a grande pergunta foi: por que pessoas AH/SD, ou seja, pessoas com altas habilidades, superdotação, também
fazem parte da diversidade humana e precisam de inclusão? Então, como foi falado antes pelos colegas, eu tenho um livro intitulado A Diversidade Invisível, As Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação e a Vida Profissional, onde, enquanto pesquisadora da área de gestão de pessoas, eu, nos últimos anos, de um estudo até mais individual, eu me preocupei em trazer a questão das altas habilidades de superdotação, que era uma questão minha, da qual eu sei desde criança, mas eu me senti confortável em trazer esse tema como pesquisadora, uma vez que eu percebi que é um tema praticamente inexistente nas discussões no mundo do trabalho no Brasil. Mas nós partimos, então, falando, afinal, o que seriam as altas habilidades de superdotação e que dados nós temos. Se a gente for considerar a população em idade escolar, né, crianças, adolescentes, 4 a 17 anos, eu não estou aqui contemplando, então, a educação superior, então esse é um ponto que tem que ser destacado. Os últimos dados do censo escolar do nosso Ministério da Educação, de 2020, eles trazem que nós temos 24.424 pessoas, estudantes, matriculadas na educação especial. Ou seja, nós podemos ter estudantes com altas habilidades de superdotação frequentando ali a escola normal, com ou sem recursos de apoio, mas aqui se trata da população formalmente identificada e que teria acesso à educação especial. Então, o número real de pessoas superdotadas, ele pode ser maior ou muito maior. Por que eu digo isso? Aqui a gente está falando das pessoas que têm acesso a processos formais de identificação, que passam por psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos. Idealmente, eles passam por uma equipe multidisciplinar. São muito poucas pessoas de várias idades que acabam tendo acesso à identificação formal. Então, é possível que nós tenhamos muitas pessoas superdotadas, muitas crianças, adolescentes que não estão identificados, e nós temos também uma população adulta que sequer passou por algum processo de identificação na infância. Então, há muitos adultos que ainda podem ter alguma suspeita sobre se são superdotados ou não e não terem essa suspeita confirmada. Ainda considerando as metodologias usuais da literatura, a gente considera, tem uma estimativa de que pessoas superdotadas são 2 a 5% da população mundial. Dependendo da metodologia que se adota, existem autores que vão referir percentuais em torno de 15%. Se a gente considerar a literatura de altas habilidades, né? Em várias áreas, a gente pode ter, sim, muito mais pessoas com altas habilidades e superdotação. Então, já começo destacando o primeiro ponto. Eu prefiro falar em singularidade do que em raridade, pois a condição pode não ser tão rara assim. Muitos apenas se identificam na idade adulta, por vários motivos. Por exemplo, eu tive contato até durante a minha pesquisa com superdotados adultos, né? Alguns pais de crianças superdotadas ou crianças que estavam em processos de investigação, e esses adultos começaram a se deparar com a literatura, com o próprio acesso às redes sociais, ao que tem sido pesquisado na área, e eles começaram a se perguntar se eles não seriam provavelmente pessoas superdotadas. Então, sim, eu inclusive conheço pessoas que após a idade adulta, elas tiveram essa suspeita, essa desconfiança, e foram atrás de um atendimento formal, né, digamos, um processo continuado, um processo sério de avaliação, e realmente foi constatado que eram pessoas com altas habilidades de superdotação. A superdotação, ela é parte da neurodiversidade humana. Primeiro de tudo, esse é um outro conceito que ainda é muito pouco abordado no Brasil, e em particular no mundo do trabalho, onde a gente fala de várias diversidades, a gente fala muito pouco da neurodiversidade. O que seria a neurodiversidade? É um conceito que foi atribuído originalmente à pesquisadora Judith Singer, né, que é uma socióloga
australiana, que é uma pessoa com autismo, e ela defende muito a ideia dentro desse conceito de que a neurodiversidade ela não é necessariamente uma anomalia ou um problema. Ela é simplesmente uma diferença do funcionamento cerebral humano. Em sendo essa diferença, ela pode carregar consigo diferenças que são deficiências e diferenças que não são qualificadas como deficiência. A superdotação, ela é uma condição neurodivergente que ela não é qualificada como deficiência. E talvez por isso, na própria literatura que veio depois sobre neurodiversidade, inclusive há autores que meio que esquecem de mencionar a superdotação. Mas sim, ela caracteriza um funcionamento cerebral diferente ou divergente, como a gente costuma dizer. Quais seriam algumas características da pessoa superdotada? Obviamente que por esse conjunto de características de forma isolada, isso não dá, digamos, um diagnóstico, ou como na comunidade a gente costuma falar, identificação, porque diagnóstico a gente associa muito a modelo médico, patologia, então a gente prefere falar em identificação. Pois bem, essas características, elas não necessariamente elas vão apontar que uma pessoa é superdotada ou não. Isto apenas um processo sério de avaliação vai poder afirmar com propriedade, digamos assim. Mas pessoas superdotadas, dentre outras características, têm curiosidade, bastante acima da média, agilidade para aprender e, inclusive, para aprender a aprender, elas desenvolvem seus próprios métodos de forma original. Nós temos uma facilidade muito grande para aprender, para mudar a forma de aprender. Um senso de justiça muito elevado, um excesso, muitas vezes, de empatia que chega a ser problemático para o próprio sofrimento do indivíduo, inclusive. A criatividade muito acima da média. Um comprometimento intenso com tarefas e interesses. Ao mesmo tempo, há a multipotencialidade, em que nós temos múltiplos interesses e áreas de habilidade, para além, por exemplo, do nosso foco da carreira ou o foco principal dos estudos. Nós nos interessamos por muita coisa ao mesmo tempo e, normalmente, nós não damos conta de nos concentrarmos em tudo. Um perfeccionismo extremo, para além daquilo que o pessoal define o perfeccionismo como uma qualidade desejável no mercado de trabalho, não. O nosso perfeccionismo, ele pode ser extremamente problemático e, inclusive, ele nos travar em certos aspectos. Em muitos casos também nós temos uma precocidade no desenvolvimento de algumas habilidades, por exemplo, na música, na leitura, na escrita. A brincadeira que eu faço é que eu aprendi a ler e escrever quando eu tinha 4 anos, mas eu fui aprender a amarrar os meus tênis, eu tinha 8 anos. É normalmente essa brincadeira que eu faço. Então, a gente tem uma assincronia do desenvolvimento. O que eu estou tentando dizer aqui? O nosso desenvolvimento psicossocial, emocional, muitas vezes o nosso desenvolvimento motor, físico em algum aspecto, e até afetivo, ele não acompanha o nosso desenvolvimento intelectual. Nós temos muitas vulnerabilidades, então, também, e esse é um dos pontos da minha fala. Nós não somos perfeitos em tudo. Nós, muitas vezes, para quem olha de fora, nós estamos atrasados com relação a um determinado marco do desenvolvimento dito normal pelas pessoas, mas muito adiantados com relação ao marco intelectual, por exemplo. Tem um autor, que é o Dabrowski, que ele fala das sobreexcitabilidades e que elas estão muito presentes na superdotação, ou seja, são sensibilidades que elas são muito exacerbadas, elas são muito elevadas nas altas habilidades de superdotação, como a psicomotora, a sensorial, a intelectual, a imaginativa e a emocional. Ou seja, nós vivemos as emoções muito intensamente, o nosso intelecto é muito apurado, nós temos uma imaginação que é muito profunda. Ao mesmo tempo, a psicomotora, por exemplo, é na questão ali até, por exemplo, de quem toca instrumentos musicais com muita facilidade. A sensorial,
quem tem um olfato, por exemplo, uma audição que é muito apurada, para cima da média. Né? As inteligências múltiplas do Gardner foi uma literatura que veio um pouco mais recentemente e que, na verdade, no Brasil, inclusive, ela nos ajuda a qualificar o que a gente entende por altas habilidades de superdotação, porque ela define que as pessoas têm vários tipos de inteligência e não apenas a acadêmica ou lógica, lógico-matemática, que é aquela mensurável por testes de QI. Então, um ponto que também fica já aqui para reflexão é que não basta, por exemplo, eu fazer um teste de QI e o meu QI ser altíssimo, por exemplo, acima de 140, 150. Isso está dizendo que eu tenho altas habilidades de superdotação apenas no lógico-matemático, mas eu posso ter as outras inteligências, naturalista, por exemplo, interpessoal, bem desenvolvidas ou não. Existem superdotados que eles desenvolvem vários tipos de inteligência num nível alto, que é o que nós chamamos de superdotação global. Nas artes, por exemplo, na matemática, na literatura, mas dificilmente alguém vai desenvolver todas as inteligências no nível muito alto. Nós temos o Sternberg, que é um outro teórico, que ele fala da questão da superdotação como um nível mais alto de inteligências analítica, criativa e prática, concomitantes. E nós temos o Renzulli, que é um autor de referência na área, apesar de que a gente entende que o campo teórico da superdotação ele ainda é um campo em crescimento, mas ele é um autor que ainda permanece muito forte e que ele define como características essenciais da superdotação a habilidade acima da média, o compromisso com a tarefa e a criatividade em níveis bem altos. Então, é o que a gente chama da teoria dos 3 anéis, do Renzulli. Nós também temos pessoas com quadro de dupla excepcionalidade ou dupla condição, ou com mais de uma neurodivergência, ou com mais de uma característica, digamos assim. Alguns exemplos que não são todos. Superdotação e autismo. Eu, por exemplo, eu tenho uma identificação desde criança como pessoa superdotada, mas eu estou ali no limiar do transtorno do espectro autista. Eu ainda não tenho um processo de investigação, de identificação formal, mas digamos que se comprove, eu seria uma pessoa com dupla excepcionalidade. Dependendo da literatura da neurodiversidade, nós consideramos alguns transtornos também, como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, também como parte da neurodiversidade, e parte da literatura aceitaria que, por exemplo, você ser superdotado e ter o transtorno obsessivo-compulsivo seria um caso de dupla excepcionalidade, mas não se tem um consenso ainda na literatura sobre isso. Mas os casos mais comuns são superdotação em autismo, superdotação, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, superdotação e dislexia, e superdotação e deficiências também a gente considera como um caráter de dupla excepcionalidade. Cristine, Oi? Desculpa interromper. A tua legenda parou, tá? Tá. Dá uma olhadinha no teu canto esquerdo do teu compartilhamento, se tem um botãozinho de Closed Caption. Aí ativa esse azulzinho aí que tá com o mouse em cima. Agora deu? Vamos ver. Eu acho que agora vai. Tomara que dê certo agora. Que pena, acho que foi isso que faltou ali. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós podemos também ter a dupla excepcionalidade. E algumas das condições mais comuns são superdotação em autismo, superdotação e transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, superdotação e dislexia e superdotação com alguma deficiência. E a inclusão, tal como a Renata trouxe o conceito antes, ela é interseccional, ou seja, quando eu falo de interseccionalidade, eu estou falando de atravessamentos a uma determinada condição. Então, por exemplo, uma pessoa, condição ou marcador social da diferença, né? Não necessariamente deficiência ou dupla excepcionalidade. Mas, por exemplo, uma pessoa superdotada pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa indígena, pode ser uma pessoa asiática, qualquer pessoa.
Uma pessoa superdotada pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Pessoas superdotadas podem ser homens cisgênero, mulheres cisgênero, homens e mulheres trans, né, que são as questões ali de identidade de gênero, e podem ser LGBT+, na questão de homossexuais, heterossexuais, bissexuais, de orientação sexual, no caso. A pessoa pode ter qualquer característica. Também pessoas superdotadas, como eu já comentei, podem ser pessoas com deficiência ou com outra neurodivergência, que aí a questão da neurodivergência é uma característica cerebral que pode ser deficiência ou não. Por exemplo, o autismo, ele é enquadrado como deficiência. Porém, ele também tem toda a sua potencialidade, como, por exemplo, a questão do hiperfoco. O TDAH, ele ainda, na nossa legislação, não está qualificado como deficiência, embora se esteja pensando nesse sentido, mas ele desperta outras habilidades. Então, quando eu falo o termo neurodivergência, eu estou simplesmente falando em uma condição cerebral diferente, que pode ter a deficiência associada ou não. Então, voltando, pessoas superdotadas podem ser pessoas com deficiência de qualquer tipo, física, motora, visual, auditiva. Obviamente, não vão ser pessoas com deficiência intelectual, né? Mas podem ter alguma neurodivergência, como TDAH, como autismo. Pessoas superdotadas podem ser pessoas de qualquer nível socioeconômico, de qualquer país, de qualquer nacionalidade, muito embora, até por uma característica até eurocêntrica da nossa cultura e norte-americana, da nossa literatura, nós temos sim muitos exemplos e muitas teorias que elas vêm da literatura internacional, onde normalmente quem aparece como o grande Tolkien, ou o grande representante da superdotação é um menino loiro, de olhos azuis, de família abastada, e não é assim. Então, as pessoas superdotadas, elas têm diversos outros atravessamentos e uma série de cores na sua condição. Os ambientes educacionais e corporativos tradicionais, eles podem acabar ocultando a expressão dos talentos da pessoa superdotada. Então, também tem a superdotação underachievement, ou seja, underachiever. Traduzindo, é a superdotação que não aparece. É o superdotado que ele vai mal na escola. Então, fica ainda mais difícil de identificar. Esse é um dos mitos que a gente já começa a quebrar. O nosso estudo no livro, a partir da literatura e da própria pesquisa, e consulta outros autores, reuniu pelo menos 27 mitos envolvendo a condição. Inclusive, alguns mitos eles se contradizem entre si. Então, eu vou falar bem rapidamente, né, por exemplo, o mito de que nós somos perfeitos, infalíveis, que sempre nós somos muito produtivos, que tudo a gente consegue fazer sozinho. A pessoa é louca, é maluca, pensa demais, enfim. Que a superdotação ela depende só de características inatas, sim. Tem uma parte que é biológica, mas tem uma parte que é muito do ambiente. Se tu não fomenta o desenvolvimento dos talentos, eles não aparecem. Existe um mito que ainda vem sendo bastante propagado, que a superdotação ela surge porque ela é estimulada, ela é fabricada por pais, por professores que incentivam a criança desde cedo. Sim e não. O estímulo ele é importante, sim, mas superdotados não são fabricados. O estímulo ele só ajuda a potencializar aquilo que já está ali. São necessariamente pessoas com problemas emocionais ou sociais. Nós temos, a literatura não tem um consenso com relação a isso, mas a gente tem uma propensão para desenvolver alguns transtornos psíquicos e emocionais, mas não é uma regra. Então, tanto dizer que nós somos pessoas que temos necessariamente esses problemas, quanto num outro extremo que está por aqui, né? A gente dizer que todo superdotado é bem ajustado psicologicamente, são dois mitos. Cada cabeça, cada sensibilidade, cada ser é um. Superdotados são produtos de pais controladores, têm sucesso e futuro garantidos na vida. Não é bem assim.
testes de QI são suficientes para dizer se a pessoa é autohabilidosa, superdotada ou não. O teste de QI é apenas uma parte da metodologia que os profissionais especializados na condição vão desenvolver ao longo de um certo período de tempo para identificar a autohabilidade e superdotação. Aquilo que eu comentei antes, basta ver se a pessoa tem QI maior que 130, né, e ela é superdotada. Ela pode ser superdotada no lógico e matemático, mas não quer dizer que ela seja em outra área. Ao mesmo tempo, nós temos a superdotação em artes, a superdotação em esportes, que acabam, por uma questão cultural, sendo áreas pouco valorizadas. Então, não é o teste de QI que vai mensurar isso, mas a pessoa pode ser, sim, superdotada nessas áreas. Não são necessariamente pessoas com perfil contestador. O fato de nós sermos reflexivos, críticos na forma de pensar, não quer dizer que nós somos todos contestadores. Eu sempre fui uma criança até muito quieta. Tem alto desempenho em todas as áreas. Já falei que não é assim. Não possuem dificuldade em matemática. Nós conhecemos pessoas superdotadas que são brilhantes na escrita, mas que detestam números, porque os campos de habilidades, onde elas têm as altas habilidades, não estão na matemática. Geralmente são do gênero, do sexo masculino, então eu já disse que não. Não necessariamente, então, elas vão prover de classe média alta. Só tem superdotado na escola particular. Não. Existem pessoas talentosas, mas não são superdotadas. Então, há uma grande confusão entre os conceitos ali de talento, superdotação. Não se deve contar a família de alguém, que alguém dos seus é uma pessoa superdotada. Não só a pessoa tem direito de saber, mesmo a criança, entender a sua condição, não para se achar mais ou menos que ninguém, mas para se conhecer e saber o que ela pode buscar, quanto a família tem que saber, porque a família vai ser o principal suporte dessa pessoa, pelo menos por longos anos. Superdotados têm vidas e relações sociais anormais? Não necessariamente. Nós namoramos, nós casamos, nós podemos ter uma sincronia do desenvolvimento das relações, do desenvolvimento assim, emocional, mas as pessoas têm vida normal. Só existe HSD com laudo? Não necessariamente. Tem muitas pessoas superdotadas por aí que não foram laudadas, não foram identificadas. Aí tem um extremo que coloca esse mito aqui. Identificação não faz diferença. Essa altura da vida, por que você quer saber se é superdotado ou não? Faz diferença, sim, para se buscar o suporte. Porque, sim, nós estamos numa condição em que nós precisamos de suporte educacional, de suporte psicológico, de suporte em questão de saúde. Todo superdotado é necessariamente gênio, nerd. São termos assim que são muito pesados, são estereótipos sociais. E o próprio termo da genialidade, ele é um termo que é combatido dentro da comunidade, porque é um termo que cobra uma responsabilidade muito grande, como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa que vai mudar a humanidade inteira. E não é assim. E, por fim, esses mitos, né, de que atender autohabilidade e superdotação é coisa de elite, que não existe isso de educação especial para nós, que não é necessário. Educação especial é só para a pessoa que tem deficiência. Não necessariamente. Eu não duvido assim, que realmente o suporte seja muito maior, mas o nosso nível de suporte exigido é outro, são outras necessidades. E um que cai por terra a partir daquela primeira fala que eu trouxe, não existem muitas pessoas com autohabilidade e superdotação. Pode ter muito mais do que a gente supõe. Então, fechando a minha apresentação, há muitas formas de pensar, sentir e ser, porque nós não somos só a cognição, nós somos emoções também. Nós temos toda uma condição de existir, que é diferente e é muito intensa. Nas autohabilidades de superdotação, e essa condição envolve tanto talento e potencialidade, quanto sensibilidades e vulnerabilidades, fraquezas, e nenhuma pessoa superdotada é igual. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas, deixo aqui os meus contatos, que vão ficar aparecendo na gravação, e fico à disposição para qualquer comentário. Muito obrigada. Vou parar a partilha aqui. Deixa eu deixar um pouquinho. Certo. Bem, a gente leva um tempinho também até chegar aqui, né, Cristine?
Aperta a câmera, aperta o microfone e eles demoram um pouquinho para funcionar. Gente, que riqueza esse momento de ouvir vocês, né? A Renata falando sobre capacitismo, né? E tu falando, Cristine, sobre os mitos, né, que nós temos enquanto sociedade sobre as altas habilidades e superdotação. Acho que fica muitas interrogações, né? Quando vocês trazem essas reflexões para nós. José, tu quer falar? Fica à vontade. Só agradecer a Cristine pelo depoimento dela, né? Eu acho que a gente tem buscado trazer um esclarecimento maior sobre esse tema, né, no ambiente educacional, nos institutos, né, porque a condição de altas habilidades de superdotação, ela ainda é relegada, existem muitos mitos ainda, esses que a Cristine trouxe são os mais comuns, mas existem vários outros, né, e eu acho que é muito importante, então, botar na mesa isso para discutir, e eu achei fantástica a relação, né, do conceito de capacitismo, e o aparente contraste com as altas habilidades de superdotação. Eu acho que essa é a ideia da discussão. Muito, muito interessante ouvir as duas palestras juntas, então, né? É muito interessante. Bom, nós estamos nesse momento aqui agora em que a gente abre para questionamentos, né? Então, chegou aqui um questionamento para a Renata, né, da Tarciana D'Amato, e ela pergunta para a Renata, né, até que ponto a formação continuada, permanente, pode contribuir na mudança, na mudança de perspectiva dos docentes em relação às potencialidades dos alunos com deficiência. Obrigada, Rosane, pela pergunta. A Tarciana também. A Tarciana é a nossa colega de Educação Física, nova servidora do IFSU, professora de Educação Física e uma pesquisadora na área de Educação Especial, Rosane, José. Então, aí já fica, né, a dica para um próximo diálogo. Ela tem produzido bastante na área da Educação Especial. É uma colega que chegou agora e que eu tenho dialogado bastante. E ela tem pesquisado também nessa área de formação de professores. Eu tenho pesquisas em outros países também relacionada à inclusão. E que bom ter a tua pergunta e te ter aqui, Tarciana. Certamente, a formação de professores, ela é um instrumento importante para que a gente possa qualificar as nossas práticas relacionadas às pessoas com deficiência, às pessoas com altas habilidades e superdotação. É a partir do conhecimento e da compreensão, da superação de mitos, como tão bem trouxe a Cristine hoje, a gente aprendeu muito, a gente começa a refletir sobre a nossa atuação, a refletir inclusive sobre as nossas crenças. Nossa, será que eu pensava isso? Será que eu acreditava isso? E a gente vai buscar mais conhecimento. Mas uma questão dentro da área de formação de professores que me parece urgente e importante, principalmente aqui no contexto brasileiro, é relacionada à atuação qualificada, a práticas com evidências científicas que nos permitam atuar de forma mais qualificada dentro das instituições de ensino. A gente discute e pensa muito, sim, sobre os processos inclusivos, com estratégias de sensibilização, mas a gente também precisa investir nas ferramentas para construir esse processo. Então, eu acredito que a gente pode também e precisa investir, porque muitas vezes os professores, eles têm dúvidas do como fazer, e essas ferramentas que estão aí disponíveis na literatura podem auxiliar e tendem a auxiliar também na construção dessas práticas mais inclusivas. E eu vi que o Thiago também fez uma pergunta de Camaquã, ele perguntou, já um abraço do Thiago, coordenador do NAPNE do Campus Camaquã, me substituiu lá no NAPNE, é um querido, ele perguntou sobre o nome do blog. O blog é Vencer Limites, é um blog ligado ao Estadão, e o jornalista é o Luiz Alexandre Souza Ventura.
Ele traz várias matérias e pautas que são diretamente ligadas às pessoas com deficiência e que muitas vezes não chegam na grande mídia, e o blog dele nos alerta para muitas questões, então eu indico aí a leitura do blog. Então, né, a gente sabe, né, enquanto instituição, as dificuldades que temos, né, a caminhada que a gente faz e o quanto ainda precisamos caminhar nesse sentido, né, e como prática pedagógica, os desafios que temos também, Cristine, em relação aos estudantes com altas habilidades de superdotação, e podemos observar também, né, esses mitos, né, que vivem, que acompanham a instituição, assim como a sociedade, ela é um reflexo da sociedade, né, então a gente percebe e vive cotidianamente, né, buscando vencer esses desafios, buscando exatamente isso que nós estamos fazendo, que foi a proposta do Diálogos, né? Trazer essas discussões, trazer esses momentos de reflexão, de espaço, de debate, né? E de escuta, né? E achamos extremamente importante e o fato de hoje vocês estarem aqui, a Renata trazendo essa discussão como capacitismo e tu trazendo o teu relato de vida também, além de muitos outros conhecimentos, e a partir agora de amanhã, narrativas de vida, né, de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, né, nos faz cumprir muito essa premissa, nada sobre nós sem nós, né, e como é importante ouvir a tua fala, ouvir a tua narrativa nesse aspecto, né, porque a gente pensa, né, muito se pensa e se cria, né, pensamentos que realmente não são reais. Estavas ali apontando 27, né, e eu fiquei exatamente isso, colocando isso. E a gente ouve muito, né? Acha assim, ele é superdotado, ele é um gênio, ele não precisa de nada, né? Ele está pronto, mas não é assim, né? Não existe essa perfeição que a gente quer. Cada ser humano é um e é único, né? Na sua forma de ser e também de aprender. E aí a escola, ela tem esse papel muito importante, né? Que é de permitir, né? E ser permeada por essas discussões. Vou aproveitar teu gancho, Rosane. Tem uma pergunta no chat aqui, também do professor Tiago, tá? E ele coloca, então, uma pergunta direcionada para a Cristine. Como a escola pode contribuir para o processo de identificação das pessoas, dos jovens, né? Ou das crianças com altas habilidades de superdotação? Tanto o comentário da Rosane quanto a pergunta do Tiago são muito importantes, porque eu penso que se há um processo de identificação na infância ou no mais tardar na adolescência, isso se evita ou pelo menos minimiza o sofrimento de muitos adultos, né? O que acontece? Eu digo que eu tenho um pouco de sorte, porque na verdade eu sei da minha superdotação desde muito pequena, porque por ser filha de professora do estado e do município, né, aqui do Rio Grande do Sul, eu sou de Passo Fundo também, estou fisicamente em Passo Fundo nesse momento. A minha mãe, a formação dela é em educação física, porém ela trabalhou com administrativo, então ela sempre se envolveu com esse mundo educacional. Tem uma tia psicóloga também, então praticamente quando as coisas começaram a acontecer, se resolveu em casa. E sempre a minha família, mesmo de uma classe mais baixa, média para baixa, sempre se procurou incentivar com livros, com alguma outra oportunidade, mesmo a gente não tendo aqui em Passo Fundo tanto recurso e não tendo acesso a museus, a outras experiências, muito se incentivou e muito eu consegui ir atrás. Mas o que eu acompanhei na minha pesquisa e com as pessoas que eu conheci nas redes sociais também, muitos adultos cresceram esse tempo todo, se para mim não foi fácil, sabendo, para muitos adultos foi ainda mais difícil, eles crescendo como estranhos e nem supondo o que poderia estar acontecendo com eles, que eles só se deram conta quando eles tiveram informação por causa dos filhos em idade escolar, né? Hoje, felizmente, eu digo que graças às redes sociais, com seus problemas e as suas vantagens, e
ao avanço do conhecimento científico, a gente tem mais pessoas falando sobre o assunto. Isso é muito bom. Mas o que acontece? Nós ainda temos, isso eu vejo nos relatos, professores, pedagogos, psicólogos, pessoal da área da saúde, que eles têm muito pouco conhecimento, tanto sobre o que a gente chama lá de transtornos globais do desenvolvimento, quanto sobre a autossabilidade e superdotação, que não é propriamente um transtorno. Então, respondendo a pergunta do Tiago, eu penso que é um trabalho conjunto, principalmente da família reassumir o seu papel enquanto família, que graças a Deus isso eu tive, mas também a escola, dos próprios profissionais buscarem da gente fazer rodas de conversa, palestras. A gente sabe que o nosso contexto educacional ele é muito sofrido, os professores têm N demandas, né? Mas se os professores conhecem a condição, mesmo que não sejam eles lá a laudar, a fazer a identificação, eles vão observar as crianças, os adolescentes, vão dizer, opa, tem alguma coisa diferente aqui, eu tenho uma suspeita. Vão conversar com essa família, e aí vão se buscar alternativas, né, para buscar um atendimento mais qualificado. E isso nem sempre se consegue também, porque tem todo um custo, a gente não tem uma política pública forte no sentido assim, de eu ter um psicólogo, por exemplo, à disposição da escola, né? Então, o nosso papel, em qualquer nível educacional, nós como educadores, educadoras, é muito papel do olhar. Mesmo no ensino superior, a gente tem uns desafios gigantescos. Eu, às vezes, sou chamada para falar disso na universidade. E, sim, eu não sei se eu respondi ao Tiago, mas é muito... Primeiro, a gente tem que conhecer o tema e buscar as pessoas para falar, como a professora Rosane falou, o nada sobre nós sem nós, que com todo respeito a quem estuda as causas, mas chamar um adulto, por exemplo, autista para falar, um adulto superdotado, até um adulto com deficiência intelectual, que eu conheço alguns também, as pessoas falarem o que elas passam, né? Então, acho que começa por aí, a gente se qualificar para lançar esse olhar mais sensível e aí buscar alternativas conjuntas com outros profissionais, é um trabalho bem coletivo mesmo. Bom, então, assim, eu não sei se tem mais perguntas. Tem mais perguntas, José? Eu não estou no YouTube. Nós temos uma pergunta da Renata. Eu perguntei se eu podia fazer uma pergunta para Cristine, vou aproveitar. Então, e o José disse que eu poderia fazer. Cristine, então, como professora de educação especial, eu queria te perguntar qual é o papel que tu entende de atuação da educação especial para os estudantes com altas habilidades e superdotação. No contexto dos institutos federais, eu tenho atuado agora como professora de educação especial há 3 anos no Instituto Federal. Nós temos uma lógica de organização que é bastante enriquecedora. A gente tem projetos de ensino, projetos de extensão em diferentes áreas do saber. E eu tenho defendido e me posicionado que o meu papel como educadora especial para os estudantes com altas habilidades e superdotação é poder, principalmente aqueles que chegam já com a identificação, é poder identificar os seus interesses, os seus pontos fortes, auxiliar para que eles possam seguir desenvolvendo e seguir estimulados e vinculados na instituição e também identificar as dificuldades e buscar auxiliá-los nessas questões, quase como auxiliando eles nessa construção curricular do percurso, mais do que atendimentos específicos, individuais na sala de recursos. Então, eu tenho atuado muito nesse papel quase de orientação mesmo. Tu conhece esse projeto, tu conhece esse professor, o que tu acha de te vincular? Às vezes ir junto, porque eles têm, né, às vezes têm timidez de se aproximar, então vamos lá junto nessa sala e desenvolver, então, assim, explorar tudo isso que a gente já tem dentro do Instituto Federal para que ele possa vivenciar essas experiências. Mas dentro da minha formação, realmente não foi uma área que eu acabei me aprofundando tanto. Então, eu queria te ouvir um pouco, se tu acha que esse é um caminho interessante, que outras sugestões tu poderia dar para nós, professoras de educação especial. E já vou ler o teu livro, já abri a Amazon aqui para comprar. Obrigada. Primeiro, Renata, assim, já está fazendo mais que muita gente, tá? Pela questão assim, da proatividade, da boa vontade, porque se a gente depender realmente só das políticas públicas, a gente tem políticas públicas de educação especial no Brasil, mas não dá para depender só disso.
vai muito do olhar do professor, e daí aí, não como alguém da educação especial, mas como professora, eu me coloco, sim, a gente acaba puxando mais responsabilidade para nós, mais trabalho, porque eu tenho vários alunos e eu tenho que olhar um por um, eu tenho que conhecer, né? Ou pelo menos ficar aberta para que me procurem. Esse trabalho que tu estás fazendo, eu acho que é o caminho, né? Muitas vezes a gente, e aí é uma coisa um pouquinho mais delicada, principalmente quando é do nível médio para o superior, por conta das relações, uma coisa que é complicada, tá? Que não aconteceu comigo ainda, mas eu sei que vai acontecer. Às vezes tu tem que falar com um colega professor sobre um determinado aluno. E não é necessariamente... Às vezes é por conta de uma dificuldade, mas imagina tu ter que falar com um colega professor por conta de um aluno que é superdotado e esse colega professor acabar interpretando que tu está interferindo no trabalho dele. Com o teu olhar ali sensível de educador especial, de vendo, né, que a pessoa tem uma necessidade ali, só que não é tu que vai dar aula para eles, né? Tu pode orientar a questão de projetos, né, essa coisa mais transversal, mas inevitavelmente acontece que esses saberes da educação especial, primeiro tem esse ponto que tu comentaste que é legítimo. Eu conheci vários nesse processo, tenho amigos meus, inclusive, que são psicopedagogos, psicólogas, e eles disseram assim que na faculdade eles não tiveram uma formação específica, nem em nível de extensão de nada, sobre autossabilidade e superdotação. E um pouco do que eles souberam por conta da identificação dele ou dos filhos. Aí os saberes se cruzaram. Então, acaba que a gente tem que estudar, mas acaba que o mais delicado é quando tu tem que despertar o olhar do teu colega para aquele aluno, o colega que vai dar aula, que vai avaliar. Eu gravei, se vocês quiserem, posso disponibilizar ou mandar aí para o campus num outro momento, um link com uma apresentação sobre algumas estratégias de ensino no ensino superior para alunos com autossabilidade e superdotação. Eu fiz isso a convite do Incluir, da URGS, né? E aí fica um olhar, mas vai muito do professor querer. E particularmente no meu círculo, no meu meio, que é o nível superior, graduação, pós, eu vejo muita dificuldade das pessoas aceitarem a diferença de qualquer nível. Então, eu sou muito crítica com relação a isso. Eu não me importo de trabalhar mais, de ficar mais atenta a um aluno, de tirar a dúvida, mesmo se for um aluno que me pergunte 20 vezes a mesma coisa, eu digo para o meu marido, eu vou responder 21, e não vou me irritar. Então, com a superdotação é a mesma coisa, é uma necessidade diferente, mas não é todo mundo que está aberto a olhar para a pessoa como alguém que tem uma diferença humana que eu estou tratando ali. Então, isso que tu está fazendo é muito, mas vai muito no sentido, assim, continuar estudando, pesquisando, chamando, fazer isso que vocês estão fazendo, que é louvável, de chamar as pessoas para falarem, porque a perspectiva, por exemplo, da superdotação adulta, mesmo eu sabendo da minha condição desde criança, enfim, ela é diferente, né? Se fosse fazer alguma coisa comigo hoje, ou com amigos meus, seria diferente do que se fazia com as crianças. Eu tenho contato com autistas adultos também. O olhar para a teoria e para aquilo que se vive é diferente no adulto e na criança. Então, já começa por aí, é muito do público que tu pega. Eu vejo muito nesse sentido. Muito obrigada. Aproveitei para fazer pergunta para a convidada. Ótimo a tua pergunta. Gente, assim, ó, nós não temos, acho que, mais perguntas, né? E pelo adiantado da hora, eu queria agradecer, mas assim, de coração, por ter vocês aqui, a Cristine e a Renata, as ricas contribuições que vocês deram a partir desse trabalho de vocês, a partir do ser, né, da Cristine, né, e agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o carinho com que vocês acolheram a nossa proposta, né. Quero agradecer também ao José, parceiro de sempre, a Daiane e o Tiago, que estão lá nos bastidores, no apoio externo, porque não se faz nada sozinho, né. Agradecer às intérpretes, a Francine e a Alexandra, pelo trabalho de sempre, esse apoio também conosco, a apoio técnico da CCS, que também
tá sempre conosco, e a todos que estão nos assistindo, tá? E convidá-los para estarem conosco amanhã, no dia 5, às 17 horas. Aí eu chamo a atenção que no dia 6 é às 18 horas, mas que esse horário foi justamente porque a prioridade era ter, né, conosco as pessoas que falassem exatamente das suas histórias de vida, tá? Então, deu uma discrepância de horário, mas a gente sabe que o objetivo final e que o resultado final vai ser bem legal também, vai ser bem importante. Então, amanhã e o dia 6, né, estaremos falando sobre a pessoa com deficiência e o direito ao trabalho. Então, esperamos todos vocês, e vocês também, né, Renata e Cristine, para estarem conosco pelo YouTube. E não sei se deixo a palavra se vocês querem dizer alguma coisa para a gente encerrar o nosso evento de hoje. Eu quero, sem mais, só agradecer e dizer que eu continuo à disposição de vocês para outras trocas. Muito obrigada. Obrigada, Cristine. Também agradeço muito a oportunidade, o espaço de diálogo. Sempre aprendemos muito e agradeço aí a confiança do GT em me chamar para dialogar e compartilhar um pouco do que eu tenho estudado. Realmente fiquei bastante nervosa, mas me preparei bastante, e a ideia é que a gente possa seguir dialogando e seguir construindo esse Instituto Federal Sul-Rio-Grandense que a gente tanto quer que seja inclusivo para todas as pessoas. E esses espaços, eles permitem que a gente possa ir fortalecendo essa luta dentro da nossa instituição. Obrigada, Rosane, e a todos os colegas. Então, uma boa noite a todos, então, e até amanhã às 17h.